E aí, pessoal, continuando nossa série sobre Remotion, hoje eu quero mostrar para vocês como fazer animações. Eu já criei um projeto para adiantar, chamado Video Animations, e aqui eu não mexi em nada a não ser na composição. Na composição eu criei um Absolute Fill com fundo preto, um texto branco alinhado ao centro. Aqui eu deixei como padrão MyComp 30 fps e duração de 60 quadros. Aqui no nosso projeto nós temos então Olá Mundo no nosso MyComp. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que esse componente, o nosso Composition, o nosso MyComposition, ele vai ser criado do zero 60 vezes. Ou seja, tudo que nós definimos aqui como variável vai ser reiniciada e criada novamente. Para isso eu vou criar uma variável chamada x, vou iniciar ela com zero e aqui eu vou fazer x mais mais. Vou criar outra div, vamos lá, div, e vou passar o nosso x para ser exibido na tela. Aqui deu um errinho, deixa eu só atualizar e voltou para 1. Olha que legal, nós estamos no quadro 0, nós criamos o x como 0 e chamamos x mais mais. Logo o x passou a ter 1. Se esse componente ele não fosse recriado, mas sim continuado, quando eu avançasse para o quadro 2, x agora, como foi chamado de novo essa função, era para ter o valor de 2. Quando eu avançasse mais um quadro, era para ter o valor de 3. Mas note que esse valor continua fixo. Isso porque todo esse código aqui, ele vai ser chamado de novo do zero. Ou seja, quando eu avancei um quadro, foi criado de novo uma variável contendo o valor zero. E aqui ela foi somado mais um e foi impressa na tela. E assim vai ser até nossa duração máxima, que vai ser 60. Logo, nós vamos gerar 60 imagens, cada uma contendo o Olá Mundo e o número 1. Logo, nós não conseguimos manter o estado do nosso componente. E é isso que é necessário para nós fazermos animações. Então, como vamos poder fazer uma animação? O primeiro truque é usar a única coisa que de fato é variável, que é o nosso frame atual. Eu vou pegar aqui então o nosso use current frame, vou criar uma constante chamada frame. E aqui eu vou pegar simplesmente nosso frame atual. Aqui, em vez de passar x, eu vou passar o nosso frame. Note que o frame, de fato, ele é variável, ou seja, porque cada vez que esse componente for recriado do zero, nós vamos receber um frame diferente, que o próprio Remotion passa para a gente informando qual é o frame atual. Com isso, nós já podemos ter uma ideia de como fazer uma animação básica. Olha só, eu vou simplesmente alterar uma propriedade CSS dessa div. Eu vou criar a propriedade margin left, ou seja, margem da esquerda, e vou simplesmente passar o nosso frame. Aqui eu vou passar um style e vou passar o nosso margin left. Então o que acontece? Nós começamos no zero e nós estamos passando o frame para a margem. Logo a margem do nosso Olá Mundo vai ser zero. À medida que eu vou avançando, a margem também vai aumentando. Aqui nós estamos com 27 de margem. E olha só, já deu um efeito de animação. Se eu dar um play, a margem vai avançando no decorrer do vídeo. Então vamos lá. O que é uma animação num vídeo? Nós temos 60 quadros no total. E nós definimos que esse vídeo vai ser executado a 30 fps. Isso quer dizer que em um segundo nós vamos exibir 30 imagens. Essas imagens em sequência dão a ideia de movimento para os nossos olhos. Se aqui eu mudar para 20 fps, quer dizer que em um segundo vai ser exibido 20 imagens e esse vídeo vai ter a duração agora de 3 segundos. Quando alteramos aqui o valor do nosso margin left a cada frame, ou seja, a cada quadro, em 30 segundos vão ser exibindo 30 imagens, ou seja, esse Olá Mundo vai avançar para uma margem de 0 até 30. E isso vai dar aos nossos olhos a ideia de movimento, igual eu fiz aqui agora. Aqui nós estamos utilizando apenas o frame atual. Isso aqui funciona muito bem para poder fazer animações básicas. Eu posso até fazer alguma conta matemática, por exemplo, vezes 2, para gerar um intervalo maior de animação. E aqui vou colocar para vocês nosso frame e o que está sendo de fato exibido, que é a margem left, que vai ser duplicada, dobrada. Olha só, quando chegamos em 20, nossa margem está em 40.
Só que isso daqui não é o suficiente para termos um melhor controle. Vamos supor que eu quero fazer uma animação de opacidade, ou seja, o texto começa oculto e ele ficando transparente até chegar no estado 100% sólido. A propriedade opacity do CSS, vamos criar uma constante chamada opacity, ela vai apenas de 0 até 1. Só que aqui nosso frame ele vai até 60, que é a duração máxima. Para isso, nós temos que fazer uma conta de porcentagem. Ou seja, eu vou pegar bem aqui nosso use vídeo config e eu vou pegar nossa duração máxima, que no caso é derrotar aqui de novo, é o duration in frames, perdão, duration in frames e use vídeo config. Então olha que bacana. Se eu pegar o nosso frame atual e dividir pela duração máxima, cada vez que esse componente for recriado, o nosso frame vai mudar e dividindo pela duração total, nós vamos ter algo no intervalo de 0 e 1. Assim, além do margin left, eu vou colocar aqui o opacity. Na verdade, para não ficar confuso, eu vou até remover esse margin left. Vamos lá. Opa, eu removo aqui o margin left. E o margin left eu vou mudar para opacity. Então vamos ver aqui, ó. 0, 0 e nosso texto está oculto. Se eu for avançando, vai aumentando a nossa opacidade e note que o texto já está começando a aparecer. Olha que bacana. E no final nós vamos ter 0,98, porque o nosso frame atual vai até 59, vai de 0 a 59. Para resolver isso daqui, você poderia fazer da seguinte maneira: pegar o frame e colocar um mais 1, que assim ele começaria do 1 até o 60 e no final nós temos uma opacidade máxima de 1. Olha só, já ficou 1 aqui, nosso frame atual está em 59, mas o opacity está em 60. Eu posso até fazer, na verdade, assim, logo fica mais fácil, né? Já fica claro. Então, nosso frame vai ser exibido igual é para a leitura de humanos, que é de 1 até 60. Olha só, 1. Vamos lá, acabou dando um erro bem aqui. Certo. 1. E quando chegamos em 60, temos 1. Só que aqui nós temos que fazer muitas contas. Por exemplo, e se eu não quiser que eu gaste 2 segundos para esse texto ser exibido, mas apenas 1 segundo, ou seja, quando chegar em 30, eu já quero que o Olá Mundo esteja 100%. Aqui, em vez de estar em 50, está em 1. Poderia simplesmente dobrar o valor, né? Por exemplo, eu peguei o opacity e faço aqui por 1 vezes 2. E aqui, olha só, nós dividimos, começamos com 1 e quando o nosso quadro chegar em 30, já vai estar 100%. Só que se continuarmos avançando, obviamente esse valor vai aumentar. Para o opacity não faz tanta diferença, mas imagine se for para outra propriedade que você quer fixar um valor. Ou melhor ainda, você quer que o texto comece a exibir do quadro 10 até o quadro 20. E aí, como fazer esse tipo de coisa? Começa a ficar complicado, mas ainda assim é possível. Vamos fazer um teste aqui. Por hora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada opacity. Opacity. E vou começar ela como 0. Dessa vez let, porque nós vamos alterar o valor dela dinamicamente. E eu quero mostrar para vocês o conceito de extrapolação à esquerda e à direita. Aqui eu vou dizer o seguinte. Eu quero apenas que o opacity comece a ser incrementado quando o nosso frame for exatamente igual a 10 e menor ou igual a 20. Ou seja, ele vai começar no intervalo de 10 a 20. Vamos lá. Se frame for maior ou igual a 10 e se frame for menor ou igual a 20, aí sim eu quero que o opacity sofra um incremento. Então vamos lá, o opacity vai ser igual a nosso frame dividido dessa vez por 20, porque nós dividimos inicialmente o frame pela duração máxima, pelo que nós chegamos aqui no use vídeo config. Só que agora, nossa duração máxima para essa animação é no frame 20, então vai ser do frame dividido por 20. Vamos lá. Ó, vamos lá. Começando, olha só, vai ficar zerado. E quando chegar em 10, nós vamos começar a incrementar. 10, 11, 12 e 20 chegou em 1. Nosso Olá Mundo foi impresso 100%. Só que olha que bacana. Quando passamos para o 21, voltou a 0.
E isso volta no conceito que eu falei. Nosso componente ele vai ser sempre recriado do zero. Então vamos tentar entender. Quando chegamos no frame 21, nós criamos de novo uma variável chamada opacity e ela vai ter o valor zero. Então nós vamos para condicional. Opacity é maior do que 10? É. Mas opacity é menor ou igual a 20? Não, porque é 21. Logo, nós não vamos fazer essa conta e o opacity vai continuar como zero. E aqui nós vamos ter 21 com zero. Isso quer dizer que nós extrapolamos o nosso valor para a direita nesse caso, ou seja, passou do intervalo máximo que nós definimos na direita, que foi 20. O mesmo ocorre enquanto não está em 10. Aqui nós estamos em 10, está 0,5. Mas em 9, note que ficou zero, ou seja, um valor extrapolado para a direita. Ou seja, nosso frame é igual a 10, não é maior ou igual a 10? Não, porque ele está em 9, ou seja, nossa parte foi criada como zero, continua como zero. Então, note que quando nós definimos um intervalo, nada que está à esquerda, ou seja, que no caso for 9, ou à direita 21, vai ser computado. Nós vamos resetar para o valor de zero. Só que é bem provável que quando chegarmos em 21, você queira que o texto continue impresso na tela. Como poderíamos fazer isso? Poderíamos simplesmente apagar aqui o nosso lado direito da avaliação. E aqui, ó, estão 18, 19, 20, está como 1. Só que se aumentarmos para 21, o valor continua aumentando. E de novo isso acontece porque nós agora apenas avaliamos se o frame é maior do que 10. Se for maior, ele vai continuar fazendo a divisão por 20. Vai chegar uma hora que esse valor vai ultrapassar 20 e, consequentemente, vai ultrapassar o valor de 1. Você pode também fazer da seguinte maneira para resolver esse problema. Math.min, ou seja, eu quero pegar o menor valor, e aqui eu vou passar 1 e a nossa divisão. O que essa função faz? Ela vai pegar o menor valor dos parâmetros que você passou. Aqui eu passei o valor 1 e o nosso frame dividido por 20. Enquanto o nosso frame dividido por 20 for menor do que 1, ele vai ser o menor valor e logo vai ser isso que a nossa função vai retornar. Mas a partir do momento que eu extrapolar o 20, que é o nosso valor máximo, nosso resultado dessa divisão vai ser maior do que 1. Então logo 1 vai ser o mínimo e é o que vai ser retornado para a nossa função. Isso é uma forma de controle da extrapolação. Até agora, nós estamos fazendo essas contas manualmente, só que o Remotion já nos deu uma função para trabalhar com esse tipo de situação e é até mais fácil de se manipular. Essa função chama-se Interpolate. Eu vou importar ela aqui e olha que bacana, o quão simples é trabalhar com ela. Aqui eu vou manter nossos frames, perdão, só que eu vou deixar ele sem o mais um. E eu vou de novo criar nossa opacity. Vamos lá, ver se já corrigiu aqui. Oh, perdão, aqui o frame, isso, agora não tinha fechado o parênteses. E em vez de passar zero, eu vou chamar nossa função interpolate. O que ela faz é fornecer aquele controle que eu demonstrei para vocês por meio do if. Ou seja, eu vou passar o nosso quadro atual, nosso frame. E então eu vou abrir e fechar parênteses, porque eu vou passar um intervalo de valores. O que é esse intervalo? Eu vou passar essa função onde eu quero começar uma animação e onde eu quero terminar. Ou seja, o início e fim. Eu quero começar no quadro, no frame 10 e terminar no frame 20. E o que eu quero fazer? Eu quero que retorne um valor entre 0 e 1. Como assim? Quando chegar no frame 10, nós vamos ter o valor 0, que foi o valor mínimo que eu passei. Já quando chegar no frame 20, eu quero ter o valor 1, que é o valor máximo que eu passei. E qualquer coisa no meio disso, ele já vai fazer o cálculo para mim automático, ou seja, ele vai incrementar para mim nesse caso. Por exemplo, se eu estou no 11, vai exibir algo como 0,1 e assim vai indo. Até quando chegar no 20, eu já vou estar no valor 1. Olha o quão simples é isso daqui. Então eu estou no frame 19, como eu disse, com 0,9. Avancei 1 e taran, frame 20 e o valor 1. Olha só, vou voltar de novo para vocês verem. Vamos lá, 12, 11, 10 e 10 começou como 0. Ou seja, quando tiver no frame 0, que é o do início, eu quero o valor 0. E quando tiver no frame, no caso que eu passei o frame, você pode também passar o valor fixamente. Vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, vou passar aqui 10 e olha só, vai estar como 0. Se eu passar como 15, vai estar 0,5. Só que no caso aqui, para poder ficar dinâmico, nós vamos passar o frame. Então é isso. Nós vamos interpolar
entre um início e um fim, um valor inicial e um final. Só que olha que bacana. Lembra que eu falei para vocês da extrapolação para a direita e esquerda? O que acontece se o meu valor for maior do que 20, como vocês podem ver aqui, ou se for menor do que 10? Por padrão, na documentação nós vamos ver que para extrapolação tanto da esquerda quanto da direita, ele vai utilizar um modo que é chamado de extended, ou seja, ele vai interpolar de qualquer jeito. O que isso quer dizer? Note que nós definimos que a ação vai começar no quadro 10 e vai terminar no quadro 20. No quadro 10 eu quero que tenha um valor 0 e no 20 eu quero que tenha um valor 1. Então antes disso eu já vou começar com um negativo, porque até lá, olha só, ele vai somando e quando chegar no 10 ele vai estar com 0. E a mesma coisa aqui, ó, quando eu passar do 20, no 20 eu vou estar com 1, ele vai continuar somando porque extrapolou o nosso range, ou seja, o nosso intervalo de 10 a 20. Isso aqui, então, eu vou passar aqui agora um objeto e olha só, extrapolate left e vou colocar aqui Ctrl mais espaço e note que nós temos várias opções, Extend, Init, Wrap e Clamp. Por padrão, nós estamos no Extend, tanto para a extrapolação da esquerda e da direita. Vou passar aqui também, Extend, e aqui eu vou quebrar uma linha para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Quando eu salvar esse código, o comportamento vai estar exatamente igual, ou seja, extrapolou para a direita, só continua, vai fazendo a conta e vai aumentando. Extrapolou para a esquerda, a mesma coisa, vai continuando interpolando os resultados. Mas você provavelmente não vai querer isso, porque tudo bem que no Opacity não faz muita diferença, mas vamos supor que é uma animação de movimentação. Quando chegar no final do quadro, você não quer que a animação continue aumentando. Como corrigir isso? Para isso, você pode mudar de Extend para Clamp. E aqui eu vou colocar Clamp de novo também. O que isso quer dizer? O Clamp, olha que bacana. Eu estou em 21, 30 e fixou no 1. Aqui é a mesma coisa. Eu estou com menos de 10 e agora está a 0. Vou explicar para vocês. Na extrapolação para a esquerda, ou seja, se o nosso frame atual for menor do que eu defini, que é 10, ele vai pegar o valor mais próximo de 10, que no caso aqui eu passei é 0, ou seja, vai pegar o valor no intervalo mais próximo. Ou seja, se for qualquer coisa menor do que 10, eu vou pegar o menor, o mais próximo que eu defini aqui de 10, que no caso foi 0. Já no da direita, aplica a mesma lógica. Se eu passar do meu frame que eu defini no intervalo, que é 20, eu vou pegar o mais próximo que eu defini para quando tiver em 20, que no caso era 1. Ou seja, ele vai fixar. Então aqui, ó, como eu estou menor que 10, vai pegar mais perto, que é 0. Já se eu passar de 20, vamos lá, pegou mais perto de 20 que eu defini, que foi 1. E obviamente no intervalo que eu defini, que foi de 10 a 20, ele vai fazer normalmente a conta. E essa função, galera, é tão poderosa que aqui no caso eu fiz a animação de fade in, ou seja, eu comecei do 0 e fui até 1. Você pode passar múltiplos intervalos, olha que bacana, aqui eu fiz de 10 a 20, e agora eu quero fazer o seguinte, de 21 até 30, agora que o texto foi impresso, eu quero que ele seja ocultado novamente. Eu posso fazer o contrário, de 1 a 0. Opa, colocar mais uma vírgula aqui. Ou seja, vamos lá. Quando chegar de 10 a 20, ele vai somar, tá? Vai de 0 até 1 nesse intervalo. E quando chegar de 21 a 30, ele vai diminuir, vai de 1 a 0. Deixa eu salvar aqui. E olha que bacana, ó. Zerou normalmente. Chegou em 10, vai começar a incrementar. Vamos lá, 10, 20. Beleza, chegou em 20, o texto foi 100% impresso. A partir do momento que eu chegar em 21, olha só, o texto já começou a ser decrementado. E quando chegou em 30, ele ficou em 0. E como nós colocamos aqui o parâmetro clamp, ele vai sempre pegar o mais próximo, ou seja, no intervalo de 21, o mais próximo é 1, ou seja, antes disso vai ficar em 1. E se passou de 30, ou seja, o menor que eu coloquei foi 0, o mais próximo, ou seja, vai fixar em 0 aqui. Se eu não tivesse aqui o controle de extrapolação, mas deixasse no padrão Extend, olha só, ia continuar diminuindo até terminar o nosso quadro máximo, que é 60. Só que o Clamp e o Extend são duas formas de controle. Mas nós também temos o Identity e o Wrap. Eu quero mostrar para vocês primeiro o Identity. Primeiro eu vou apagar aqui o Clamp dos dois, né? E quero mostrar agora o Identity, que é basicamente de idêntico.
Para não ficar confuso, eu vou deixar só um intervalo, não vou deixar dois intervalos. Olha que bacana. Olha só, estamos no quadro 51 e o valor passado é 51. Vou voltar de novo aqui, ó, 19 tá normal, 0,9. Chegamos em 20 e beleza. O idêntico vai fazer o seguinte, quando extrapolar, ele vai simplesmente replicar o valor do frame. No caso aqui, se o frame for, o intervalo máximo é 20. Se o frame for 21, ele vai simplesmente jogar 21, 22, joga 22. Isso na extrapolação que você fez. O oposto também é válido, olha só. Eu coloquei para 10 e ficou como 0. Mas se eu jogar para 9, olha só, o valor foi 9. Por quê? Porque eu coloquei que o idêntico na extrapolação para a esquerda. Se aqui eu colocar o clamp, volta a ser 0. E como eu deixei idêntico, ele vai simplesmente replicar o frame que nós estamos. Aí quando chega no intervalo, ele age normalmente. E de novo eu extrapolei o intervalo e vai replicar. Além do clamp, do ident e do extend, nós temos o último, que é o wrap. Eu quero mostrar para vocês agora aqui nos dois, wrap. E para ficar mais fácil de mostrar o wrap, eu vou colocar para agir no intervalo de 0 a 10. E eu vou colocar o valor de também de 0 a 10. Então vamos lá. Note que eu estou com o frame 0 e o valor do opacity também está 0. Se eu avanço 1, vai ser 1 e assim vai indo até chegar em 10. Isso porque, como eu coloquei que nosso intervalo vai de 0 a 10, essa conta aqui de interpolação vai aumentar de 1 em 1, para poder ficar exatamente igual ao nosso frame. Só que olha que curioso, o extrapolamento aqui agora vai ser em 11, porque eu fixei que o intervalo vai de 0 a 10. O que acontece quando eu chegar em 11? Olha só, vai aparecer o número 1. Segundo a documentação, o que esse wrap faz é simplesmente ficar em um loop dos intervalos que você passou. No caso, eu passei o intervalo de 0 a 10. Eu vou demonstrar para vocês, ó, vamos de novo. Quando chegar em 19, olha só, chegou em 20. O 20 voltou de novo para o 0, que foi o intervalo inicial que eu defini. E eu vou avançando, e chegou em 29, foi 9. No caso, vai pegar de 0 até o intervalo final, que é 10, só que menos 1, ou seja, aqui chegou em 9. Quando chegar em 30, ele volta para 0 de novo e vai repetindo em loop. Quando chegou em 9, que é o máximo, quando chegar em 40, vai voltar para 0 de novo. E assim vai indo até finalizar a animação. Ou seja, se você deixar em wrap, cada vez que nosso frame extrapolar o valor que você definiu, seja na esquerda ou na direita, ele vai ficar simplesmente executando um loop dos nossos intervalos que nós definimos aqui. Isso até zerar, até finalizar nosso vídeo. E por fim, para finalizar sobre a extrapolação, ou melhor, sobre a interpolação, essa função ela é executada linearmente, ou seja, ela faz uma conta linear. Se eu coloquei o frame de 0 a 10, aqui de 0 a 10, você tem uma previsibilidade de saber que isso daqui vai aumentar de 1 em 1. Só que você pode fazer funções de animação que a biblioteca fornece por meio desse easing. Essas funções ainda vai continuar mantendo a regularidade, ou seja, se eu definir que do frame 0 até o 10 vai ser do 0 até o 10, você vai ter esses dois intervalos de 0 a 10. Só que não vai ser mais incrementado de 1 em 1, mas sim por um padrão diferente que você pode passar por diversas funções de animações. Por hora, eu vou seguir apenas o que está na documentação, que deixa eu ver aqui se eu importei corretamente. Sim, que foi essa função que eles passaram, que é a... Peraí, using, que foi essa função Bezier, que ela basicamente vai tirar a linearidade do nosso cálculo, ou seja, não vai ser mais incrementado de 1 em 1, mas sim por valores definidos nesse intervalo aqui dessa função. Vou demonstrar para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Note que eu já tirei também o nosso clamp aqui, então tá como extend. Olha só, anteriormente, se eu avançasse para o quadro 1, era para aqui estar em 1 também, só que está em 0,29. E à medida que eu vou avançando, não é um valor linear. Mas quando eu chego no quadro 10, chega no intervalo máximo que eu defini de 10. Bom, galera, por hora é isso. No próximo vídeo eu quero mostrar para vocês a função de animação em mola, a função Spring. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.